Bom, gente, primeiro bom dia, tá? A ideia hoje é mais assim, acho que celebrar um pouco o ano também, né? Porque eu sei que foi bastante trabalho, muita coisa aí que a gente fez, né? E nada melhor do que a gente fazer acho que um resumido, né? Uma visão geral de o que aconteceu, né? Principalmente nesse projeto Infracidades que todo mundo aqui está envolvido. Então a gente decidiu trazer aqui, acho que essa visão, né, para mais ou menos entender o que foi produzido aqui no laboratório, né, de maneira geral, em todas as linhas. É claro que eu não vou entrar de maneira profunda, pessoal, em cada linha, porque senão a gente vai estender demais aqui a apresentação, mas a ideia é dar esse condensado nessa visão para que a gente possa entender o quanto de trabalho a gente conseguiu gerar, né, no final desse ano, até o final desse ano. Beleza, então. Então, como eu mencionei aqui, é uma visão geral do ano de 2022, tá, do projeto Infracidades. Lembrando, pessoal, que aqui no Laboratório de Engenharia de Software, a gente tem 11 linhas, 11 temas principais que a gente tem trabalhado, tá? Inclusive, até no último seminário a gente falou um pouco mais sobre isso, né? Entrando em cada uma dessas linhas. Então, só passando bem rápido aqui, para quem não lembra, né? Tem tanto saúde, humanização e engenharia de software, BIM aspectos tecnológicos, que a gente tem utilizado isso até de maneira transversal, né? Para fazer um estudo e entender como isso pode vincular com as outras linhas que a gente tem trabalhado. Teve um estudo inicial de turismo, uma pesquisa, até para poder identificar linhas de pesquisa relacionadas a cidades inteligentes nesse contexto. Então, entender o que poderia ser feito, né? Foi esse estudo inicial que a gente acabou fazendo. Beacons, metaverso, Driftscape, que é uma solução que, inclusive, a gente tem conversado bastante com a empresa lá do Canadá, né, que pode ser, talvez, ter trazida para cá no contexto, né, do Rio de Janeiro como contribuição. Então, a gente tem feito avaliações sobre essa solução. Propor um modelo de sala de aula, né, para fomentar, né, e motivar cada vez mais o aprendizado dos alunos em colégios. Então, isso aqui tem sido feito um estudo bem profundo de metodologia de aprendizado, de ensino, né, para poder fazer uma proposta interessante que possa trazer algum tipo de contribuição. Evento Vassouras, que é o evento que a gente tem organizado, basicamente, né, que tem relação com cidades inteligentes e que vai acontecer em fevereiro. Sistema de gestão de projetos de obras públicas e metodologia para desenvolvimento de sistemas inteligentes de apoio à decisão. Isso tem relação até com o aluno de doutorado que a gente tem aqui, orientado pelo professor Luciano, né, que ele tem feito investigações aí relacionadas a essas linhas. Bom, então percebam que são 11 temas, são bem diversos, tá, pessoal? Então, por isso até que hoje eu não vou ficar entrando em tantos detalhes assim, porque no último seminário eu já falei um pouco mais sobre isso, mas a ideia é que a gente dê essa visão geral de como aconteceu o trabalho durante o ano. Tá? Então, eu vou começar falando que todo mundo utilizou a plataforma Notion, né? Então, a gente procurou utilizar, em boa parte das linhas aqui, né, essa plataforma como referência para a gente poder documentar. E, mais do que isso, a gente aplicou a metodologia do Challenge-Based Learning, né, que é uma metodologia que a gente tem aplicado desde 2014 para poder ajudar nesse processo, né, de documentação, investigação, que solução poderia ser proposta, né, para cada uma das linhas. E a gente tem aplicado técnicas ágeis também, em boa parte dessas linhas também, tá? Isso tem sido muito interessante, né? Porque para vários alunos foi até a primeira experiência, né, de uso, então acabou sendo uma experiência muito legal de aprendizado também. E a gente tem feito, geralmente, semanal, né, alguns sprints, né, para poder fazer esse acompanhamento, né? E como é que estão as atividades para cada uma dessas linhas. Bom, para quem não lembra, né, o Challenge-Based Learning basicamente são essas 3 etapas, né? Engage, Investigate e Act, né, pessoal? Eu peguei aqui alguns exemplos, só para poder ilustrar um pouco, que para as linhas, eu não peguei todos os exemplos, né, que a gente gerou, mas para cada uma das linhas a gente procurou gerar, né, uma fase de engage, onde basicamente tem 3 informações principais, né, que é a Big Idea, Essential Question Challenge. Então a Big Idea, que é basicamente o tema, a área que vai ser trabalhada, então a gente pode ver aqui alguns exemplos, né, cidades inteligentes de saúde, educação, aprendizado, metaverso, beacons, né, então só para poder ilustrar um pouco nessa gama. A Essential Question, basicamente, é uma pergunta que motivava a gente a refletir, a pensar, né, sobre aquele tema, então impulsionava, dava uma potência nesse processo. E o Challenge era basicamente um desafio, né, mais estruturado para poder dar uma direção ainda maior para a gente. Então a gente seguiu essa estrutura, né, em boa parte das linhas para poder servir como horizonte, né, como guia, para que a gente pudesse, na sequência, fazer uma investigação mais detalhada. Entrando na parte de investigação, onde de fato a gente fazia pesquisa, né, procurava gerar fundação, né, toda a fundamentação em relação ao que poderia ser proposto e desenvolvido, a gente seguiu uma estrutura parecida com essa no Notion, onde para cada uma das linhas a gente criou uma tabela, né, onde tinha uma série de perguntas que eram importantes serem respondidas, e a gente procurava documentar de maneira clara, né, como a gente fazia para responder cada uma daquelas perguntas e qual era a resposta para aquela pergunta em cima disso. Né? Isso acho que acaba sendo um trabalho muito interessante até
para ter o hábito, tanto para os alunos, né, como para a equipe como um todo, né, para saber fundamentar muito bem onde uma solução poderia vir da cabeça, mas sim fundamentada a partir de alguma coisa. E aí, a gente fazendo uma contagem, a gente gerou até o momento 290 perguntas norteadoras, né, respondidas, então muito legal isso, né, porque você viu como um horizonte para a gente, para entender que teve muita investigação, muita pesquisa feita durante o ano nas linhas. E é claro que tem a terceira etapa, a atuação, onde basicamente são o desenvolvimento de soluções, né, de artefatos criados para a gente basicamente, né, servir como evidência, inclusive, né, de resultados do que foi pesquisado, do que foi trabalhado. Então, trazendo um pouco para vocês, a gente tem aqui, até o momento, 21 vídeos criados e publicados no canal do YouTube. A gente tem um canal, né, nosso, depois eu vou falar um pouco mais de detalhes, mas primeiro uma visão geral. A gente tem 11 artigos ou white papers que foram feitos até o momento, tá? Então, tem alguns aqui que estão na reta final de revisão, né? Mas é legal saber que isso foi produzido até o momento. Tem 2 apps considerados nessas linhas que estão sendo desenvolvidos, então teve a prototipação já deles, e esses já começaram a ser desenvolvidos também, implementados. Teve um ambiente do metaverso que foi criado, que inclusive na última apresentação que foi feita, né, os meninos apresentaram isso para a gente, então foi outro ponto também que foi alcançado. 7 seminários do Infracidade LES, então a gente teve 7 encontros nossos parecidos com esse, né? Com apresentações, com os diferentes pesquisadores vindo aqui e falando sobre os resultados e as evoluções das pesquisas. E um evento sobre cidades inteligentes, que a gente conseguiu essa parceria, né, com a Universidade de Vassouras e que basicamente vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Entrando um pouquinho em cada um deles, só para dar uma visão geral, né, desses vídeos a gente tem esse canal que foi criado, né? A gente teve uma designer, obviamente, né, que deu um suporte para a gente, né, nesse processo, né, visual. E, basicamente, a gente tem seguido esse modelo, pessoal, para toda publicação ter uma capa parecida com essa, né, para seguir um padrão, né, em relação à nossa identidade visual do site. E a ideia é que a gente continue no próximo ano, né, colocando mais vídeos, né, que possam contribuir com as pesquisas que têm acontecido. Algo que é interessante comentar, que o IEA, né, que é o Instituto de Engenharia, né, eles também têm um canal deles, né, onde eles basicamente também têm publicado, né, resultados relacionados à pesquisa. Então, os diferentes grupos, não somente o LES, mas outros, né, eles também têm procurado também divulgar aqui os resultados. Então, tanto o nosso canal, como também o canal da Infracidade lá deles, né, também está sendo publicado os vídeos que estão sendo produzidos aqui. Sobre os 11 artigos, bom, a gente tem tanto artigos escritos em português como em inglês, né, pessoal, natural. A gente teve alunos tanto de pós como de graduação escrevendo durante todo esse processo, né, e foram diferentes temas, né, relacionados às linhas que foram colocadas. Só para poder ilustrar 3 títulos, né, de exemplos de artigos que foram feitos, né, a gente teve um de saúde, que tem a ver com uma proposta de solução que a gente já tem trabalhado há algum tempo, né, André, que é a questão de desenvolver uma solução que permita, de maneira remota, né, fazer um monitoramento de dados de sinais vitais de pacientes. Então, esse é um paper que foi feito. Um outro que é uma análise comparativa sobre metodologias de aprendizado ativas e de ensino. Então, se não me engano, foram 5, né, que foram estudadas, e a gente fez esse comparativo, esse estudo, né, aprofundado para poder entender, né, quais os benefícios, vantagens de cada uma delas, até para servir como base para a gente depois dar o próximo passo e propor um modelo de sala de aula, que é o nosso objetivo final. E um terceiro exemplo, um estudo comparativo de plataformas de metaverso oferecidas no mercado. Então, a gente pegou as principais plataformas atuais, né, fez esse comparativo, né, e, em cima disso, inclusive, esse estudo serviu como base para a gente decidir qual a gente escolheria para fazer implementações em estudos mais aprofundados. Então, isso acabou servindo como referência para a gente, né, para decisões, inclusive, das linhas de pesquisas que eu comentei anteriormente para vocês. Isso não, só reforçando que a gente tem sempre digamos, um fio condutor que é o BIM, né, que é a metodologia BIM, que é o grande objetivo do projeto e tal. Então, assim, nesses 3 que, por exemplo, que ele pegou, as aplicações na questão do hospital, quer dizer, nas construções do hospital, o que é necessário, o que vai ser necessário para, como é que a gente chama? As normativas para a construção de uma UTI no hospital. Sala de aula, idem, também vamos desaguar numa normativa. E metaverso, idem também para como usar o metaverso dentro da metodologia para você. Então, a gente tem sempre o fio condutor aí de BIM, tem que estar aqui no nosso radar sempre para a gente encaixar lá onde a gente já está previsto de chegar, né? Então, pesquisa, né? Começo, meio. Não, isso é muito legal de estar comentando, porque até na apresentação que a gente fez no último seminário, não sei se estão lembrados, que até teve uma ferramenta de BIM, né, que aplica BIM, que é o Revit,
né, a gente percebeu a possibilidade também de trazer isso e fazer uma integração com o metaverso, né? Então, de fato, a gente tem sempre procurado fazer essa relação, que é importante, né, para o projeto que a gente entende. Bom, seguindo, sobre protótipos, a gente já fez uma parte do desenvolvimento de uma solução de beacons aqui, tá? A gente está evoluindo ela cada vez mais. Não sei se todo mundo lembra do conceito de beacons, todo mundo lembra disso? Tá? Que a gente fez até um seminário aqui, onde basicamente é um dispositivo, né, que por aproximação você consegue identificar se chegou próximo dele ou não, né? Ele fica emitindo o sinal. Então, basicamente, a gente fez aqui um exemplo inicial, onde basicamente toda vez que a gente chega próximo de um beacon, ele apresenta aqui um conteúdo, né? E aí quando você clica, ele toca um áudio, né, para poder liberar aquele conteúdo para você. Então a gente deve seguir algo muito parecido com isso para o evento, inclusive, de Vassouras, que vai ser realizado, né? Então a ideia é que a gente espalhe pelo menos os 3 beacons, né, no centro de conferências que vai ser feito, e nesse centro as pessoas vão ter a possibilidade de experimentar, né, esse uso. Então, se eu não me engano, tem uma pessoa que é muito importante lá, que leva até o nome do centro de convenções, que é o General Sombra, né? Então, provavelmente um dos beacons vai acabar sendo ele, né? Explicando um pouco da história, quem é ele e assim por diante. Então, a ideia é, como o tema é cidades inteligentes, por que não levar tecnologias desse tipo para as pessoas poderem experimentar? A gente pode colocar pode ser. Os temas ainda a gente não bateu totalmente o martelo, tá bom? Aham. Eu acho que é tranquilo, é bem tranquilo. Assim, a gente realmente só fez essa casca, né, que era o mais importante nesse momento, né? E aí a questão agora é escolher o tema. E o bom é que a gente está utilizando recursos de acessibilidade, então, assim, basta a gente colocar um texto qualquer que a gente queira, que de maneira automática o dispositivo vai ler para a gente. Então, a gente acabou achando mais fácil fazer isso do que a gente ficar gravando, né, o conteúdo, né? E aí a gente sabe que isso pode levar um certo trabalho a mais. De beacons, a gente tem 6, né? A gente comprou 6, né, Simone? Então, isso inclusive chegou, foi nesse mês, ou mês passado, né? É recente, né? Então, a gente está com esses 6 aí até o momento, né? A gente até colocou uma faixa de 3 a 5 beacons, né? Mas por isso que eu acho que uma visita final lá, antes da realização do evento, acho que vai ser importante, né? Até para a gente poder ver exatamente aonde pode ficar os dispositivos no dia do evento. E o segundo aplicativo, pessoal, é o aplicativo chamado, que a gente chama de Sinais Vitais, que é aquele aplicativo, né, de monitoramento remoto, né, dos pacientes. Então, basicamente, a gente tem aqui o paper que explica em mais detalhes sobre isso. Mas, basicamente, aqui a gente tem uma lista de pacientes. Cada paciente a gente pode consultar uma série de dados, né, de sinais vitais que você consegue dar uma olhada. Essa tela aqui apresenta, basicamente, o último sinal vital de cada tipo, né, daquele paciente em específico. E se eu quiser mudar a visão clicando aqui, eu consigo ver detalhes, né, historicamente recuperados daquele paciente de cada tipo de sinal vital. Então, assim, é uma solução que a gente já tem trabalhado há algum tempo, né? E ela tem realmente ficado bem interessante, acredito, né? A gente tem até o envolvimento aqui de um doutor aqui, né, que é o Daniel, né, que trabalha junto com a gente, né, para poder participar desse aplicativo de saúde. E aqui, eu não podia deixar de tirar essa foto, né? Na verdade, a Simone tirou e me passou, né? Mostrando os monitores que a gente está utilizando como testes atualmente para poder coletar dados, né? Então, esses são diferentes marcas que a gente tem, principalmente da Alphamed, né, boa parte, e a gente também tem da Philips aqui. Então, a ideia é que a gente consiga desenvolver uma solução genérica que, dependente do tipo de marca, né, a gente consiga coletar os dados e apresentar isso para os usuários. Beleza. Sobre o ambiente do metaverso, isso aqui a gente até apresentou no último seminário, né? Mas basicamente eu poderia até botar aqui 3, né, ambientes, porque eu sei que a equipe, né, para poder chegar nessa versão final, né, desenvolveram outros ambientes, mas esse aqui de fato foi o ambiente final, né, que foi desenvolvido, né? Então, só para poder ilustrar um pouco, acho que foi muito importante esse aprendizado, né? Porque potencializou o conhecimento, né, dos limites de cada plataforma, onde pode ser utilizado, como customizar da maneira que a gente pretende, né, que tipos de customizações podem ser feitas. Né? A gente, por exemplo, até identificou há pouco tempo, né, a possibilidade de fazer desenvolvimento usando código Python, né, para criar algumas customizações. Então, tem muita coisa, né, que dá para ser feita, mas isso tudo foi devido também a esse estudo que a gente conseguiu abrir um pouco mais a nossa visão e, quem sabe, levar para outras linhas e ver integrações também. Esse logo do Leste também foi um dos alunos que acabou fazendo. Beleza, vamos lá. Seminários de infracidades.
Esse aqui, acredito que boa parte de vocês ou todos saibam, né, que lá no Notion a gente tem, né, uma tabela que mostra exatamente quais são, né, os seminários que acontecem. Então, basicamente está todo o nosso histórico lá. Tem até algumas fotinhos, né, que essa mulher às vezes tira, né, para poder deixar lá como registro também, evidência, tá? Então, quem quiser depois dar uma olhada, mas tiveram assuntos diversos aqui, né, pessoal? Então, isso foi muito legal, porque proporcionou principalmente as discussões, as trocas, né, que é o mais importante em relação ao seminário. E, por fim, o evento aqui em Vassouras, que a gente já tem mais de 30 palestrantes confirmados, tá, gente? Para esse tipo de evento que a gente está organizando. Então, assim, desde pessoas, diretor da Amazon, como pessoas do governo, como pessoas do IEA que devem participar, né? Então, assim, professores também, né? Tanto da PUC como também lá de Vassouras. Então, está sendo um evento bem interessante, né? E a gente acredita que em fevereiro vai ser uma boa contribuição, né? De certa forma, em relação ao projeto. As temáticas principais são essas, que é BIM, educação, meio ambiente, turismo e saúde. Percebo que tem relação muito forte, né, com várias das linhas que a gente tem trabalhado aqui dentro, natural. E os dias confirmados é dia 10 e dia 11 de fevereiro. Parece que o período letivo lá começa dia 7 de fevereiro, lá na Universidade de Vassouras. E por isso que foi escolhida essa data. Porque a gente está envolvendo os professores de lá para poder motivar os alunos a participarem. Então, como vai ser gratuita a participação, a ideia é que em peso eles possam estar presentes, né? Vai ter um primeiro dia que o foco principal vai ser mais saúde, né, e educação, que são os dois temas principais que vão ser discutidos no dia 10. E no dia 11 é principalmente BIM, meio ambiente e turismo, que vai ser discutido. Para quem não viu ainda, a gente já tem um Save the Date aqui, né? Então, o pessoal do design de lá, o design de cá, a gente tem feito alguns trabalhos aqui para poder ajudar nesse processo de divulgação. Então, todos os alunos lá de Vassouras já estão cientes desse evento, foi feita a divulgação para eles, tá? E é claro que a gente aqui, né, a ideia é que eles também divulguem agora para a cidade, de maneira mais aberta, né, para que as pessoas também possam participar, e assim que novas coisas forem surgindo, a gente depois vai compartilhando com todo mundo, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, isso aqui foi uma visão bem geral, tá? Eu acho que de resultados, né, do que a gente conseguiu produzir até o momento, né? Eu acho que a ideia também não fosse algo tão longo, né? Até porque eu acho que o momento hoje também é para ser mais leve, né? Porque eu sei que todo mundo está passando na última semana também, né? Do período, a gente entende, né? Que tem muita atividade. Mas eu acho que a ideia era realmente dar essa visão para todo mundo e, assim, dar os parabéns. Eu acho que a gente conseguiu uma baita produção, eu acho que até o momento. Ano que vem tem muito mais, né, gente? A gente sabe disso, né? Então, final de ano, vamos descansar bem, né? Porque realmente tem muita coisa pela frente e continuação das linhas que foram apresentadas aqui, inclusive. Tá bom? Quer complementar com algum ponto? Só fechando, quer dizer, a nossa ideia hoje era trazer um apanhado geral do que a gente fez. Realmente a gente conseguiu uma boa produção, ainda tem os artigos, alguns ali para sair. E a ideia é que em janeiro a gente faça um primeiro seminário, aí sim a gente trazendo os objetivos do ano que vem, que eu tenho que conversar com o André um pouco sobre a equipe, tem gente da equipe que está se formando, que vai ter troca, enfim. Vamos ter alunos novos, para ver para onde a gente vai, e a gente marcar os principais milestones do projeto ao longo do ano que vem. A gente já tem lá na planilha que a gente fez, né? Acho que em dezembro a gente vai conseguir entregar tudo que a gente tinha prometido, naquela nossa planilha macro. Aí vamos rever julho, tal, quais são as nossas metas. Se alguma linha de pesquisa não está fazendo sentido, a gente troca, se vem outra, como que a gente faz. Então, a ideia é em janeiro a gente fazer o primeiro, já olhando aí para... Quer dizer, já olhando, né? A gente mostrou os resultados aqui, já olhando para 2023. Inclusive os seminários, eu estava até comentando com algumas pessoas aqui, né, que a ideia é que a gente consiga, até no início do ano, conversar com os líderes das equipes, né, correspondentes, para a gente tentar planejar com calma, né, para ver onde faz mais sentido, né, de repente fazer uma apresentação. Até o Alessandro propôs um tema aqui, depois a gente conversa com o primeiro seminário. Legal. Para a gente fazer, a gente faz o seminário, depois com algum tema que a gente conversa com ele, depois a gente faz o overview do ano, digamos assim. Isso. Bom, pessoal, ficou claro para todo mundo essa visão geral? Assim, é claro que a gente aproveitou a reuniãozinha de hoje para também trazer um coffee break, né? Então, assim, nada melhor do que comida também para poder ajudar, né, no processo de bate-papo, né? E as pessoas se aproximarem. A primeira tela? Essa aqui? Não, o Driftscape é uma solução que foi desenvolvida por... É uma das linhas que está a ser avaliada se seguirá ou não. Exatamente. É uma das linhas que está caminhando
Não, assim, a gente tem uma parceria muito forte, você sabe disso, com a Universidade de Waterloo, né, com o pessoal de lá, e tem uma empresa que fez um desenvolvimento de uma solução onde, de maneira geolocalizada, você consegue ter informações interessantes, curiosas, relacionadas a cidades lá do Canadá. E aí você, inclusive, pode montar tours para poder visitar, né, por exemplo, esses locais, né, que tem essas curiosidades. Então tem uma série de recursos, né, interessantes, que a gente falou, poxa, legal, vamos dar uma avaliada, vamos ver, de repente, o que isso faz sentido, né, até para ver se... Primeiro, para poder aprender, que eu acho que é importante, né? E o segundo, para ver se existe alguma possibilidade de juntar, né, e trazer de alguma forma aqui para o Estado. Então, essa avaliação até foi feita, né, inicialmente. Né, a gente só está consolidando e conversando, inclusive, com a CEO de lá, né, dando feedbacks sobre a solução. Né, e eu acho que uma coisa que acabou sendo muito interessante, que vários dos feedbacks também que a gente tem gerado, de certa maneira, está sendo bom até para eles, né? Que acaba sendo uma contribuição de melhorias. Essa ideia nasceu porque a gente tinha linha de turismo. Aí, quando a gente começou a ver no primeiro no PSS aqui na disciplina, que os alunos trouxeram as ideias, né? Muitas delas era aquela coisa, você pega o telefone, você aponta, aqui está o Cristo Redentor, história, blá, 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 que é já o referenciamento mais colaboração que você enfim. Aí, bom, vamos fazer um protótipo. Não, vamos fazer um protótipo e a parceria no Canadá. Vamos testar para ver se faz sentido aplicar isso no Rio. Só que o André encrencou com o mapa dele já desde o começo, eu não gostou muito do modelo de mapa, colaboração legal. Então, deixa eu falar de maneira mais polida, né? Assim, na realidade, existem recomendações de desenvolvimento e de experiência visual, e quando elas não são seguidas, isso para o usuário não é bem recebido, né? Então... E aí talvez a gente tenha uma das discussões que a gente tem que ter, porque a gente tinha prometido para eles que ia fazer um protótipo com 20 pontos turísticos do Rio de Janeiro, mas tem que ver se a gente já descontinua ou se a gente faz esse protótipo, depois vai ver. Tem que decidir o que vai se fazer, ou se a gente faz a nossa versão em um protótipo, enfim. Uma coisa que... Você tinha tentativa de importar o desenvolvimento do trabalho. Um spoiler que a gente estava até conversando, que eu acho que é legal abrir para o pessoal, né? Eu vou ter um aluno de projeto final, né, que eu vou estar orientando, que a gente, conversando junto com a Ana Cristina, né, um dos papos, né, que a gente já teve, né, de trabalhos, até de ver outras linhas que possam juntar mais, aproximar, né, pessoal do TecGraph, com a gente aqui do LES, foi uma possibilidade de desenvolver alguma solução voltada para riscos de deslizamentos, né? E aí, como eles têm uma série de dados, informações úteis, né, e como não tem um aplicativo que talvez seja referência para isso, né, a gente viu uma oportunidade aí, de repente, de ser um projeto final de um aluno nosso, né, que a gente vai orientar, para juntar com essa questão dos dados reais que ele já tem, né, para poder trazer algum tipo de impacto, né? Então, essa é uma iniciativa que a gente tem conversado agora, né, para poder ver como vai avançar. E como eu tenho um aluno daqui de computação, né, que deve fazer esse desenvolvimento, tem também alunos, né, de qual curso mesmo? De engenharia ambiental, que também estão fazendo projetos finais. Então, junta, acho que uma coisa com a outra, né, para gerar uma solução interessante. Obrigado. Beleza? Acho que é isso, né? Tranquilo? Sim. Bom, pessoal, acho que é isso, então, de maneira geral, tá? Obrigado aí pela presença.